Olá família, graça e paz abençoados, graça eterna, como estão vocês? Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero deixar essa pequena reflexão para os amados sobre este tema. O Senhor conhece os que são seus, vasos preparados. Essa expressão vasos preparados, quando nós lemos vasos de honras, nós estamos falando naturalmente de pessoas que se esvaziaram de si mesmo, estavam cheios de Deus para transmitir a palavra de Deus. Então, quando a gente usa essas expressões, vaso de honra, vaso preparado, vaso de misericórdia, né? Nós estamos falando de seres humanos, né? De pessoas, de filhos de Deus, cheios da presença do Pai, do temor do Pai, para desenvolver algo em prol do reino de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo disse assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda a iniquidade. Então, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer um que profere o nome de Cristo, nome de Deus, qualquer um que manifesta esta fé no eterno, ele deve se afastar de toda a impureza, de toda a imundícia, de toda a malícia, de toda a iniquidade. Então, abençoados, a primeira coisa que nós devemos analisar aqui é que ser de Deus, ser filho de Deus é uma coisa. Existem muitos filhos de Deus que não manifestam, não professam a fé. Ou seja, são pessoas que são neutras, pessoas que não expressa, que não manifesta, que não confessa, que de fato crê no eterno, que de fato conhece o Evangelho, etc. Mas isso não significa que não sejam filhos de Deus. Existem muitos filhos de Deus no mundo, por exemplo, que vão morrer e nunca vão ler um versículo bíblico. Existem muitos filhos de Deus no mundo, por exemplo, que vão morrer em diversas religiões e às vezes religiões que nem reconhecem a divindade de Cristo. Mas nem por isso vão deixar de ser filho de Deus. Muitas pessoas creem em um Deus criador, creem em um Deus soberano, poderoso, mas não crê propriamente dito na Bíblia e nem por isso vão deixar de ser filho de Deus. Agora, uma vez que você conhece o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos, aquilo que Cristo ensinou à igreja, aos judeus, aquilo que Paulo ensinou na igreja ou os irmãos lá no primeiro século, aquilo que o Evangelho te traz como esclarecimento, como ensinamento, aquilo que o Espírito traz na tua consciência como algo que procede do Pai, é necessário que haja da nossa parte uma entrega e uma dedicação e que seja notório, manifesto, uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, como disse o profeta. Porque, abençoados, fica muito vago essa ideia de você dizer que crê em Deus, que acredita em Deus, mas você não se manifestar ou não manifestar os frutos deste Deus, sabe? Você não manifestar paz, a prática da justiça, o amor, né? Os dons do Espírito, que é a paciência, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade. Quer dizer, isso tudo está no caráter do Filho de Deus que, mediante o conhecimento do Evangelho, isso vai se manifestando naturalmente, gradativamente. A gente vai continuar com as nossas lutas internas, nossos conflitos. A carne, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, a carne vai continuar lutando contra o espírito contra a carne. Ou seja, na sua consciência haverá uma vontade de fazer o bem, agradar a Deus, amar o próximo, suportar muitas vezes tantas situações adversas, mas na tua natureza humana, naturalmente, há esta batalha, esta guerra, sabe? O não levar desaforo para casa, o levou, devolveu,
Como disse o apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 4, de onde vêm as guerras? De onde vêm as paixões, as contendas, as pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos membros que guerreia aí em vós? Cobiçais e nada tem, combateis e guerreais. Quer dizer, tudo isso está inserido nesta natureza humana. Mas também está inserido no nosso homem interior, está inserido também na nossa alma, na nossa mente, uma vez que conhecemos o Evangelho, que é necessário abrirmos mãos das paixões, é necessário fazer morrer essa natureza carnal, esses desejos desenfreados, para que possamos, com as nossas vidas, glorificar o Eterno por meio dos frutos do Espírito. Então, abençoados, de fato, o fundamento do Senhor fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece quem é dele. Quando Jesus de Nazaré foi crucificado, havia 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. O Senhor conhecia quem era dele? Sim, mesmo sendo ladrão. Então observe que o Senhor não conheceu porque o que estava do lado dele era uma pessoa do bem, era uma pessoa honesta, era uma pessoa... Não. Os 2 eram ladrões. Os 2 estavam ali porque os seus feitos mereciam aquele juízo, aquele julgamento. Mas o Senhor conhece os que são seus. Então, quando aquele ladrão da cruz, ele disse assim, nós estamos aqui porque os nossos feitos, falando com seu colega de profissão, os nossos feitos nos trouxeram aqui. Mas esse homem nada fez, ele não merece estar aqui. Aí ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, observe que aquele homem que estava ao lado direito de Jesus... Como assim, irmão? O lado direito? Não tem como você dizer que quem falou isso foi quem estava do lado direito. Claro que tem, irmão. Jesus falou que no reino dele as ovelhas estariam à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, nós entendemos que se Jesus usou aquilo como uma figura de linguagem apontando para a posição de seus filhos, claro que não é uma posição literalmente geográfica, quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, porque aí também muitos filhos de Deus vão entrar em confusão. Ei, irmão, então dependendo das circunstâncias, se eu estiver do lado direito, eu sou filho de Deus. Se eu estiver do lado esquerdo, eu não sou filho de Deus? Não existe isso. Então aquilo é uma força de expressão, é um conceito, né, de que Deus sabia a posição dos filhos. Então nós entendemos que já que era um conceito e já que era uma força de expressão, quem estava à direita ali foi aquele que reconheceu Cristo, reconheceu que era falho, reconheceu que os seus feitos havia levado para aquela cruz. Então aquele que estava do lado direito, ele disse, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Então o Senhor conhece os que são seus. Então, mesmo aquele homem sendo um ladrão, mesmo aquele homem tendo morrido ali sem ter aceitado Jesus, sem ter se batizado, sem ter dado dízimo no templo, sem ter orado, sem ter jejuado, sem ter se consagrado, ele era um filho de Deus, porque o Senhor conhece os que são seus, independentemente onde quer que eles estejam. Lembra que Jesus dizia assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estavam perdidas, mas eram ovelhas, não eram bodes. Ele sabia, ele conhecia quem eram os seus. Por isso que ele designou os apóstolos, vá, pregue as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Com exceção de Paulo, que ele mandou também aos demais povos, aos gentios, pagãos da época, aos gregos e outras nações, né? Mas especificamente os 12, ele disse, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, estavam perdidos? Sim, mas eram ovelhas. Porque o Senhor conhece os que são seus. Então, Deus não lhe conhece, Deus não me conhece porque eu faço bem. Deus não te conhece porque você hoje conhece a graça. Deus não te conhece porque você faz parte de uma instituição religiosa. Deus sempre te conheceu antes da fundação do mundo. Como ele disse a Jeremias, no ventre da tua mãe te chamei, te consagrei, te separei. Como o próprio Paulo confessou em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, que aprove a Deus que desde o ventre o chamasse pela sua graça para revelar o seu Filho.
Então, Deus sempre nos conheceu, como disse o próprio Davi no Salmo 139, lá nos versículos 14 ao 16, ainda informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, todos os meus dias foram estabelecidos. Então, de fato, o Senhor conhece os seus. E Davi errou, Davi adulterou, Davi consentiu na morte do soldado Urias, ou mandou matar Urias, né? A verdade é essa. Então, mesmo assim, o Senhor conhece os que são seus. Mas aí vem uma segunda colocação. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, vírgula. Aí vem a colocação. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que Deus te conhece, nós sabemos. Que Deus nos conhece, nós sabemos, porque o Senhor conhece todas as coisas. Só o Senhor sabe quem é filho, quem tem o DNA eterno, né? Porque Deus criou todas as coisas. Então só Ele sabe quem é da salvação e quem é da perdição. Só Deus sabe. O Filho de Deus não carrega um nome na testa, eu sou filho de Deus, e outro assim, eu não sou filho de Deus. Não existe isso. Então Deus conhece os que são seus, independentemente do que eles pratiquem na vida. Porque não é por obras meritórias que faz com que você se torne filho. Você é filho porque você nasceu da vontade do Pai. João, capítulo 1, versículo 13, diz: os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Romanos 9, 8 diz que os filhos de Deus não são aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nasceram da promessa. Então, de fato, o Senhor conhece os que são seus. Agora, aquele que profere o nome do Senhor, aquele que conheceu a palavra, aquele que conheceu o Evangelho, ele tem por obrigação ou dever agora se apartar de toda iniquidade, de todo engano, de toda malícia, porque o Evangelho ele é transformador na vida dos seus. O Evangelho ele vai confrontar a nossa natureza para que de fato o homem interior se manifeste dando frutos de uma vida que foi verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. Amém, abençoados? Então vocês estão entendendo? Quem te tornou filho de Deus não foi os teus feitos, foi a vontade do Pai que é soberana. Agora, como filho de Deus que conhece o Evangelho, que profere o nome do Senhor, deve apartar-se de toda iniquidade. Então, é contraditório alguém dizer que conhece o Evangelho, que conhece a graça, conhece a palavra, mesmo no sistema religioso, mas ainda vive naquela natureza perversa, naquela natureza maligna, naquela natureza, sabe, maliciosa, e dizendo que é filho de Deus. Porque uma vez que você professa o nome dele, uma vez que você professa o Evangelho, você deve naturalmente ser constrangido pelo amor de Deus a ter uma mudança de comportamento, de caráter. Porque o Evangelho é transformador. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo disse: a graça de Deus se manifestou, olha, ela se manifesta trazendo salvação ali na mente, a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências mundanas do presente século. Ou seja, a palavra de Deus ela é transformadora, ela atua na nossa mente como uma água que lava. O Espírito ele vem regenerar, sabe, restaurar, mudar o comportamento da vida de alguém que andava de qualquer forma. Não para que você seja melhor do que os outros, mas para que você seja melhor do que você foi ontem. O Evangelho, ele manifesta uma versão melhor de você mesmo. O Evangelho, ele neutraliza Saulo e manifesta Paulo. Então o Evangelho, ele precisa, e ele atua na nossa mente como uma palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada e que faz divisão entre juntas e medulas. Uma palavra que é digna de toda aceitação, onde funciona de fato na vida daquele que crê no Senhor. Então, o Senhor conhece os que são seus, sim, e todo aquele que profere o nome do Senhor deve agora apartar-se da iniquidade. Então, a questão em graça, aqueles que têm o conhecimento do Evangelho, não é ficar
pré-julgando ou questionando: ah, irmão Elcio, mas aquela pessoa que está assim assado, será que é filho de Deus? Algumas pessoas me perguntam isso, até na nossa reunião domingo a irmã perguntou: ô irmão, então quer dizer que se uma pessoa vive de qualquer jeito a vida inteira e morre naquela condição de pecado, ela pode ser o filho de Deus? O Senhor conhece os que são seus. O ladrão da cruz morreu exatamente naquela condição, mas era um filho de Deus. Agora, para eu e para você, para nós que conhecemos o Evangelho, a gente não pode se utilizar desses questionamentos para viver uma vida em devassidão, em prostituição, em engano, em malícia e dizer: não, já que aquele que tem uma vida de qualquer jeito, Deus conhece e é filho de Deus, então Deus não se importa com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu faço. Deus se importa sim, porque foi para você que ele manifestou conhecimento, não foi para aquele outro. Foi para você que a graça chegou, não foi para o outro. Foi para você que o véu foi tirado, foi em você que os olhos foram iluminados, não foi para o outro. Foi em você que houve a libertação de um sistema religioso corrupto. Foi na sua vida, foi na sua mente que houve uma limpeza, uma restauração. Não foi no outro. Então, somos nós que temos que assumir as nossas responsabilidades mediante o conhecimento do Evangelho da graça de Deus e não ficar questionando o que é que Deus está fazendo com aquele outro, com aquela pessoa, com aquilo. Foi isso que Pedro, questionou quando Jesus disse lá em João capítulo 21, Pedro, tu me ama? Ele disse sim. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me ama? Pedro, sim. Apacenta o rebanho. Terceira vez: Pedro, tu me ama? Pedro, sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí depois Pedro se incomodou porque Jesus estava dizendo: apacenta, apacenta, cuida, cuida, faça, faça. Ou seja, Jesus estava cobrando de Pedro um posicionamento. Jesus estava dando a Pedro uma vocação, uma comissão. Jesus estava chamando para Pedro para um posicionamento, para uma atitude, para uma responsabilidade. Mas Pedro começou a se incomodar e Pedro disse: e aquele outro? Falando de João. Porque Pedro viu que vinha um seguindo também. Aí Pedro disse: e dele? Já que o Senhor está cobrando só de mim, já que o Senhor está falando só comigo, e por que o Senhor não fala com ele? Aí Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Vá tu, faça o que eu mando. Então o Evangelho da Graça, meus amados, foi para você que recebeu. Ah, mas Deus não revelou para meu filho, não revelou para meu pai, não falou com aquele outro, e aquele outro está vivendo de qualquer jeito, e parece que Deus continua abençoando, porque aquele outro está no sistema, porque aquele outro está no mundão, e tem casa, e tem carro, e tem isso e aquilo, aquele outro está vivendo, sabe, de qualquer forma, e está tudo dando tudo certo, e não sei o quê, e eu estou na graça. Por que, Deus? Por quê? Oh, meus amados, para de questionar. Você que tem que viver o relacionamento com Deus. Aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se de toda iniquidade. É você e Deus. É um chamado pessoal. É algo que você constrói com Deus, no seu relacionamento com Deus. Pare de ser, desculpa a expressão aqui bem conhecida, o Maria vai com as outras. Entenda que o teu maior influenciador é Cristo, não é o teu irmão, não é o teu patrão, não é o político, não é o governo, não, é Cristo, é o Senhor, é o Espírito. Aquele que te conduz, aquele que te transforma, aquele que te alimenta, aquele que te sustenta, aquele que te dá graça, aquele que te dá saúde, aquele que te dá força, aquele que te dá força quando você está fraco, aquele que te dá ânimo mesmo quando você está ali triste, desanimado, chorando. É Ele, é Deus. É com você que Deus ministra, é comigo que Deus fala. Deixa o outro. Cada um vai ter sua experiência com o Pai. O Senhor conhece os que são seus. Agora, professou o nome do Senhor? Conheceu a palavra da graça? Viva o poder de Deus. Versículo 20. Ora, em uma grande casa, não somente há vaso de ouro, como de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra
santificado e idôneo, né? Preparado para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração, mente pura, invoca ao Senhor. Então, observe que Paulo ainda faz essa analogia em uma grande casa, a diversidades de vasos, né? Vaso de ouro, vaso de prata, mas também tem vaso de pau e vaso de barro. Uns para honra e outros para desonras. Então aquele que é de Cristo, aquele que conheceu o Evangelho, deve purificar-se a si mesmo dessas mazelas, dessas coisas carnais, dessas paixões, para que seja um instrumento para o uso de Deus. Então, a questão não é se aquele é de Deus, se aquele deixa de ser de Deus. Ah, irmão Elcio, então você quer dizer que um homossexual, por exemplo, um gay, ele pode ser um filho de Deus? Sim, claro que é. Por que não? Ah, então aquele que muitas vezes está lá no erro, roubando, se prostituindo, bebendo, ele pode ser um filho de Deus? Sim, porque filho não é a carne, filho é o Espírito. Eu não estou dizendo que todos são filhos de Deus. Porque existe os filhos da salvação e também os filhos da perdição. Agora, eu não posso ficar fundamentando a minha vida, baseando a minha vida naquilo que o outro faz, mas sim naquilo que o Espírito me conduz a fazer. Se a pessoa é dona da sua própria vida, ela vai fazer o que ela quiser na vida dela. Agora, eu sou conduzido pela palavra e a palavra vai me incentivar, me levar e me transformar a ter uma vida diferente, independente daquilo que o outro esteja fazendo. O problema é que muitas pessoas querem se ocultar ou se esconder e conhecendo a palavra, porque aquele outro não tem compromisso, aquele outro não tem responsabilidade, então eu também não vou ter responsabilidade. Não, Deus te chamou para responsabilidade. Deus revelou essa palavra maravilhosa para você pegar esta palavra e jogar debaixo da cama ou esconder. Não, abençoado. Essa palavra foi revelada para você porque Deus acredita em você. Agora você acredita nele? Você consegue, de fato, se desprender de todo o seu eu, de todo o seu ego, de todas as suas vontades, para, dentro do possível, se inclinar para ser algo, um vaso, um instrumento da parte de Deus, separado e preparado por Deus para toda boa obra? Como disse o apóstolo Paulo, aqui mesmo nessa carta, no versículo 15, ele disse assim: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Ou seja, como um vaso idôneo, preparado pelo Pai, cheio do conhecimento da graça de Deus, cheio do amor de Deus, mas também cheio de compromisso para com Deus, vivendo o Evangelho transformador para transformar pessoas. Amém, abençoados? Fique aqui com essa pequena reflexão. Obrigado por você estar até aqui conosco. Obrigado pelos seus comentários. Compartilhe à vontade, deixa o teu like, graça e paz, graça eterna. E vamos que vamos. O Senhor conhece os que são seus. Mas a pergunta é, você é um vaso preparado? Você está de fato se purificando nesse sentido? Não se purificando espiritualmente. Espiritualmente você está puro por Deus, mas purificando dessas paixões carnais. Porque não é porque você pratica a obra da carne que você é mais de Deus ou menos de Deus. Porque obras da carne não entram no céu. Então não é por isso que você... esse não é o critério de ser filho de Deus, se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, não. Essa questão é se você está pronto para manifestar o amor de Deus mediante uma vida que foi transformada. Você foi influenciado pelo Espírito. Você foi transformado pelo Espírito para influenciar e também transformar vidas. Amém? Graça e paz. Graça eterna.